Olá, estamos de volta com mais um da Esquiva ao Toque e hoje eu tô recebendo o dono da casa, né? Presidente da CBE, Ricardo Machado, tudo bom? Tudo bem, Nelson? Prazer estar aqui contigo. Vamos bater papo? Vamos embora. Muito bem, então vamos bater papo, vamos começar. O Ricardo Machado, presidente, a gente já conhece. Mas o Ricardo Machado foi um grande esgrimista, que teve, não, mais ou menos, Um esforçado esgrimista, né? Digamos assim. bonzinho. Bonzinho. Bonzinho é aquele que não. Bonzinho é aquele que é. Mas como é que você. É, Como é que você avalia a tua carreira de esgrima? Como é que foi? Nelson, eu comecei a esgrima. Eu era aluno do Colégio Militar aqui no Rio de Janeiro. Você não vai falar a história do Chacrinha. Não, do Chacrinha não pode. Mas, então foi lá nos idos de 1972. Eu era aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, porque meu pai era militar e servia aqui no Rio, então eu e meu irmão estudávamos no Colégio Militar. E a esgrima entrou na minha vida por acaso. Eu estava passando pela sala de esgrima do Colégio Militar, né, e vi aquelas barulho, aquelas espadas, né, e batendo uma na outra, e fiquei achando aquilo incrível, nunca tinha assistido. E o técnico, que é o saudoso mestre Pereira, ô guri, tá fazendo aí? Pô, tô olhando. Quer vir praticar? É tal dia, fala com teu pai, vem aqui, vem aqui. Digo, sim, pode vir, pode vir. Ele estava arrecadando crianças naquela época. Uhum. Tinha lá alguns, né, um pouco mais velhos. O ex-presidente da CBE, o Gerli, era um deles, que se tornou meu amigo, meu colega de treino e meu amigo. Enfim, e aquilo, enfim, me envolveu de alguma forma e eu acabei lá dentro, né? Me apaixonei, né, pela forma como o mestre Pereira nos conduzia, né? E desde o início ele percebeu que eu tinha que jogar florete, embora ele trabalhasse as três armas, ele me viu como um floretista e assim foi a minha vida inteira. Joguei um pouquinho de sabre também, a gente jogava duas armas, né? Naquela época era muito comum jogar duas armas, mas o florete foi o que mais me prendeu. E assim segui. Imagina, eu estou falando 52 anos atrás, né? Assim segui a minha jornada como um praticante, né? Garoto, infantil ainda e tal. Joguei o primeiro campeonato brasileiro infantil que houve dentro do Brasil, foi em Porto Alegre. Nós saímos do Rio de Janeiro e fomos para Porto Alegre competir, fomos de ônibus e tal. E foi um grande apaixonado pelo esporte, um grande apaixonado. Você Treinava. jogou, parecia que não ia parar também. É? Você jogou até. Até os 42 eu joguei firme. Estava na equipe brasileira nessa época. E fui pegando algumas equipes nacionais, mas ao mesmo tempo eu fui fazendo outras coisas, né? Quando eu me tornei um jovem adulto, eu entrei na Faculdade de Educação Física. Fiz a Faculdade de Educação Física, logo em seguida fui para o Rio fazer o curso de mestre de armas. Me tornei muito jovem, com 21 anos já era mestre de armas, 21, 22. E paralelo a isso, eu convivi lá, aqui no Rio de Janeiro, na ESEFEX, com um professor fantástico, né, chamado Major Paulo. Ele era o preparador físico da equipe brasileira de voleibol. Ele era preparador físico e era nosso professor de treinamento desportivo. E eu vivia lá dentro da ESEFEX, eu morava lá no Ling, ginásio Ling, e a equipe brasileira treinava de noite. Então, assim, de noite não tinha nada para fazer. Ou a gente ia estudar para o dia seguinte, tal, no nosso curso, ou ficava ali, perambulando. E eu descia para assistir os treinos. Assistia o treinamento da equipe brasileira de vôlei, que era assim, digamos, estava começando, né, um movimento do voleibol profissional, Atlântica Boa Vista, Pirelli, aqueles times daquela época. E já tinha alguns ídolos, né, no início dos anos 80. E o Major Paulo me via ali na arquibancada. Guri, eu era um guri, tinha 21 anos. Guri, vem cá, me ajuda aqui, pega essa planilha, fica com esse grupo e pega a frequência cardíaca desse pessoal. E tava lá o Bernardo, o Bernardinho, o Renan, né, os atletas daquela época. E eu trabalhava com ele.
amanhã tu pode ir na pista de atletismo, amanhã nós vamos fazer tiro de velocidade, eu preciso que tu pegue o tempo deles. Comecei a ser um auxiliar. Eu era aluno do Major Paulo durante o dia e de noite eu era um auxiliar. Você em suma, participou então da comissão técnica? Não, vou te contar. Eu não fui aos Jogos Olímpicos de Los Angeles porque só tinha vaga para um preparador físico. Eu era auxiliar. Me tornei auxiliar dele. Por incrível que pareça, isso aconteceu. Da geração de prata. Da geração de prata. Por quê? Porque eu voltei para Porto Alegre, terminou meu curso de mestre de armas, né? Em 82 eu voltei para Porto Alegre e assumi a Sojipa como técnico. Já era um acerto, né? Eu era o mestre de armas da Sojipa. Já era um acerto anterior meu. Então fui para a Sojipa. Só que eu também era professor de educação física do Estado. E eu estava num local, né, dando meus trabalhos de educação física lá. Eu tinha outras atividades que não era só a Sojipa. A Sojipa era 2, 3 vezes por semana. Então eu estava lá no meu trabalho no Estado, como professor de educação física, e conheci professor de vôlei daquele local, que era o Centro Escolar de Treinamento Esportivo, o SET. Conheci, ele era técnico do Sul Brasileiro, que era um time que estava iniciando, um time profissional que estava iniciando. O Marco Volpe. Ele tinha sido um grande jogador de vôlei. E ele era o técnico. E eu comentei com ele da minha experiência. Digo, pá, falando em vôlei, sabe que eu passei boa parte do ano trabalhando com os fulano, com os ciclano. E eles assim, tu tá brincando? Tu ajudou o Major Paulo? O Major Paulo era uma sumidade e os atletas eram uma sumidade, né? Exato. Ele, sim, trabalhei com eles. Estou precisando de um preparador físico. Quer ser meu preparador físico? Digo, como assim? Vamos lá no Sul Brasileiro. Fomos, fizemos uma reunião, me contrataram. Eita. Como preparador físico. Digo, tá, eu tinha todas as coisas anotadas, enfim, eu estava no auge, né, do conhecimento sobre treinamento esportivo, metodologia científica do treinamento, fisiologia do exercício, eu adorava tudo isso. E com 22 anos eu comecei a ser preparador físico de um time profissional, que se tornou profissional. No ano seguinte contratou o Renan, o Marcos Vinícius, os grandes jogadores começaram a vir. O Paulão foi nosso atleta lá. Esse técnico, Marco Volpe, foi demitido. Veio com outro técnico, né, o Duda, que se tornou também meu amigo. E eu continuei. Então fui me tornando um preparador físico profissional. Era técnico de esgrima e era atleta de esgrima. Então, assim, a minha vida ficou enlouquecida. Minha vida ficou enlouquecida. Então, eu ia para a Sojipa correndo, dava meus treinos, né? Eu treinava, de noite eu treinava como atleta, e nas manhãs eu era preparador físico. Então, o meu horário de preparação física de atleta era de manhã. E esses atletas trabalhavam de noite. Mas aí o técnico da época disse assim, mas eu preciso também do preparador físico no início da noite para dar aquecimento, para dar não sei o que, tu tem que estar aqui. E aí? Então eu fazia um pouquinho, eu tinha uma motinha, pegava a moto, saía voando, ia para o outro lado e minha vida passou a ser uma loucura. Então a esgrima, digamos assim, ficou meio que ao largo, né? Porque entrou um mundo profissional na minha vida que me dava um recurso razoável, né? O voleibol estava em alta, né? Então, assim, eu tinha o Estado, eu tinha a Sojipa e tinha o vôlei. Tinha 3 empregos. Mas o vôlei era o top me tornei uma pessoa conhecida. A faculdade onde eu me formei em Educação Física me chamou para ser professor de treinamento esportivo. Fui lá e dei palestras e não sei o quê, dei aulas e viramos... o Sul Brasileiro investiu em marketing. Então nós tínhamos as nossas fotos espalhadas em outdoor no Rio Grande do Sul. Entramos no circuito nacional de voleibol, participamos das 8 melhores equipes, que eram 8. Atlética Boa Vista, Pirelli, Supergasbras, Sul Brasileiro, Chapecó, Sadia, eram as grandes equipes de voleibol e nós estávamos dentro. Ou seja, incorporei isso, né, na minha vida e o Sul Brasileiro entrou em liquidação extrajudicial, porque era um banco. Quebrou, de uma hora para outra. Sim. Aí, de uma hora para outra, aquela equipe de voleibol se desfez, todo mundo ficou desempregado, e o técnico foi procurado por um empresário do Paraná, um árabe, que ele era presidente da Sanepar, Saneamentos do Paraná. Ligou para ele e disse assim, quero montar uma equipe aqui na Sanepar, no Paraná.
Quem me deu seu telefone foi Carlos Arthur Nussmann, que era o presidente da CBV. Aham. Eu soube que vocês quebraram aí, vocês não têm mais o time se esfacelou. Quer um emprego? É aqui, em Curitiba. Aí, quer um emprego? Vem. Aí o Duda, espera aí só um pouquinho, ligou para mim. Achava, tem um maluco lá querendo nos contratar, querendo uma equipe. Topa, vi? Eu tava noivo, né? Ele, topa. Tô desempregado. Quer dizer, eu não tava desempregado. Eu tinha a Sojipa, eu tinha o Estado, mas o voleibol tava na crista da onda. Topa. Então o E Duda foi. pegou E a esgrima? um carrinho. A esgrima ficou assim. Ficou assim. Já tinha passado, meu sonho era as Olimpíadas de Moscou. Nós chegamos a pensar nisso. Chegamos a pensar nessa possibilidade, chegamos perto, digamos, né? Mas enfim, acabou não rolando. Então já tinha passado anos 80, né? Eu já estava nos anos 82, 83, por aí. Não, já era 84 e tal. Aí ele, eu vou, não tem mais esse sonho olímpico, né? Já tinha passado, Tinha passado o aquele, auge, né? Aquele momento. Eu estava me agarrando muito na profissão, né, da preparador físico, eu achava que aquilo era o meu caminho. Nos fomos para Curitiba e vou sintetizar, o Nazen Gufren, que era o tal do empresário, presidente da Sanepar, era impressionante, um empresário que eu nunca tinha visto, o dinamismo e a velocidade. Sentamos na mesa, quanto que tu ia ganhar? Tanto. Tá bom para ti isso? Tá bom. Então tá. E tu? Tanto. Tá bom? Tá bom. Então vocês têm mulher, têm filho? Eu digo, não, tô noivo. Tá, casa e traz a mulher. Assim, a objetividade dele. Agora eu preciso que vocês contratem jogadores. Agora é com vocês. Nos levaram para uma outra sala. Na época não tinha celular e nós com telefones. E começamos os nossos caderninhos de endereço a telefonar para jogadores. Porque a maioria, por exemplo, o Renan já Isso tinha... foi num dia só. Tudo num dia. Tudo num dia. Chegou mais pro final da tarde, ele tá aí, vamos embora, né? Aí o Nazen diz assim, o Lincoln era um assessor dele, coloca eles no hotel lá. Aí ele, tá, mas não tem nem roupa. Não, nenhum de nós levou roupa, nós somos para uma reunião de bate e volta, né? Compra roupa? Lincoln leva eles no shopping, compra as roupas. Assim, foi uma coisa impressionante. Lá fomos nós para shopping comprar cueca, né? Camiseta, né? Uma calça, umas duas camisas e tal. Ficamos uma semana em Curitiba, em negociação, vendo o local onde a gente ia treinar. Eu fui atrás da academia que eu precisava, eu queria uma academia de... Lá fui eu contratar a tal da academia, que tinha que ter natação e musculação junto, porque eu fazia trabalho nos dois, dentro d'água em musculação. O técnico foi ver ginásio, onde a gente ia treinar, alugar os espaços, fazer contrato com o fornecedor de bola, disso, daquilo, uniforme. Em uma semana nós montamos. E aí o técnico foi para São Paulo e eu fui para o Espírito Santo buscar jogador. Aí ele disse assim, Nico, passagem para eles. Onde é que tu vai? Para o Espírito Santo. Passagem para ele para o Espírito Santo. Lá fui eu para Vitória para contratar um jogador. O Duda foi para São Paulo e para o Rio para contratar jogador. Em uma semana a gente tinha um time. Em uma semana nós tínhamos um time e eu ligando para onde? Lá para casa, dizendo assim, olha, a coisa está nesse pé, eu estou morando no Mas você hotel. marcou o casamento? Pois então, marquei para levar para Curitiba. Foi Casou assim. em Curitiba? Casei lá em Porto Alegre. Fui em Porto Alegre, casei e voltei para Curitiba. Curitiba. E lá nós ficamos 2 anos. Né? Não ficamos mais porque o suporte financeiro era público, empresa pública, e trocou o governador. E aí a esgrima te resgatou ou não? Não, durante o tempo que eu fiquei em Curitiba, lá fui eu treinar. Lá treino primeiro no Santa Mônica, depois no Clube Militar. E eu voltei a treinar, voltei a competir, não sei o quê, e aí eu ia competir. Me lembro até hoje que o técnico tinha muito ciúme da esgrima, né? Eu ia competir e dizia assim, minha mãe teve um probleminha cardíaco, eu tenho que ir para Porto Alegre. Eu vinha para o Rio para competir, eu vinha para São Paulo. Então assim, mais ou menos umas 3 ou 4 vezes minha mãe teve problema. E ela tá lá viva, com 90 e tantos anos de idade. Tadinho, né? Mas eu... Negócio de matar. Então eu arrumava um jeito, dava uma desculpa e viajava para competir. E assim foi. Até que daí, enfim, terminou essa fase do voleibol. Eu saí de Curitiba, ainda fui para Frangosul, que é uma outra empresa de frangos, que tinha uma super equipe.
e fui para Frangosul. E lá eu fiquei meu último ano de treinador e aí e preparador físico e aí encerrei. Encerrei porque era uma casa nas costas, né? As empresas não iam mais querendo, de tira o patrocínio, eu digo, não, isso não. Nessas alturas, eu tinha entrado na faculdade de Direito e tinha trancado a faculdade de Direito. Então, retomei a Porto Alegre, voltei a ser técnico de esgrima para poder sobreviver, né? E fui fazer a faculdade de Direito. E virou esse advogado. E me tornei advogado. E aí, lógico, eu continuei dando aula na faculdade, educação física, eu fui me virando, sempre Quando me é que você virando. chegou a comandar a sala de esgrima? Em dois momentos. Foi logo que eu terminei o curso de mestre de armas, foi em 82, foi a Sojipa, e depois em 92, 93, voltei para Sojipa. Voltei para Sojipa quando terminou essa minha fase de voleibol. Eu voltei para Sojipa. Aí fiquei na Sojipa mais um tempo. Aí eu continuava sendo atleta, mas assim, atleta daquele jeito. Eu treinava 2, 3 vezes, mas ia para a faculdade, ia para cá, ia para o emprego, ia. Mas eu acabei empurrando de barriga a minha vida esportiva até os 42. Com 42 anos de idade, eu joguei uma Copa do Mundo, foi a última. A Aí. Copa do Mundo lá em Portugal, em Espinho, e o que me fez parar foi justamente isso. O presidente da Federação Portuguesa, eu fiz a inscrição, eu levava o dinheiro, né? Eu levava o dinheiro para pagar a inscrição da equipe, e então fiz a inscrição, paguei para ele, presidente da Federação de Portugal, o Cabral, na noite anterior. No dia seguinte, eu já tinha 42 anos, cabelinho já era meio branquinho e tal. No dia seguinte, ele estava na parte de cima do ginásio e, Machado, o que você está aí a fazer aí embaixo? E eu me aquecendo, eu ia competir. Tu vai competir? Cara, eu paguei minha inscrição para ti ontem, né, e tal, e competi. Lá pelas tantas, teve um intervalo das pools para eliminatória, aquela coisa, e ele pega o microfone e diz: gostaria de fazer uma homenagem ao atleta mais velho da competição. Tinham 181 atletas. Eu era o mais velho de todos. Cara, Aí me caiu a ficha e tá na hora, né? acho que tá na hora. Acho que já deu, né? Isso foi 2002, 2002. Aí encerramos. Agora vem cá, você já contou um monte de história boa do vôlei. Tem alguma? Eu sei que tem. Não sei se você vai contar, mas vamos lá. Teve alguma história boa dessa época? Tem ou não tem? História boa do vôlei ou da esgrima? Da esgrima. Da esgrima tem muitas, né, Chus? A gente não pode contar muita coisa, não. Não, né? Tem alguma que possa contar? Tem muita coisa divertida. Na época, a gente ia de ônibus a gente saía de Porto Alegre, o Coronel Queiroz era o nosso técnico, na Sojipa. Coronel Mário Queiroz. Tanto é que tem até um evento em homenagem a ele e tal. Foi uma figura muito importante dentro da esgrima brasileira. E era o nosso técnico. E a Sojipa fretou um ônibus, porque nós éramos muitos, né? Então, 30, 40 garotadas lá. E nos fomos e ficamos, a competição na EasyFX. E ficamos no alojamento da EasyFX, né? Ficamos todos nós lá. Aí o Coronel Queiroz era brabão, assim, né? Pra lá os homens, pra cá as meninas, não sei o que e tal. Tá bem. E ficamos lá. Aí, na calada da noite, a gente foi dar uma caminhada na beira da praia. E ali na EasyFX está na beira da praia. Encontramos um pássaro morto. Um pássaro desses de praia, né? Um gigante, né? Abrimos as asas do bicho, o bicho era enorme, né? De asa aberta, né? Pá, vamos dar um cagaço em alguém. Pegamos o pássaro, botamos ele abrimos a gente tinha caixa de ferramenta, todos os esgrimistas andam com uma caixinha de ferramenta. Pegamos uns negocinhos que a gente prendia assim e prendemos o pássaro de asa aberta na porta do banheiro feminino. A nossa ideia era sacanear as meninas. E o pássaro era um negócio desse tamanho. Só que quem levantou para ir no banheiro e errou o banheiro foi o Coronel Queiroz. Eita! O Coronel Queiroz deu de cara com aquele bicho. E deu de cara mesmo, que ele bateu, porque ainda o Coronel Queiroz tinha um óculos enorme, uma lente dessa grossura, não enxergava, ele era meio estrábico, não enxergava bem. Bom, aquilo foi um inferno, acorda todo mundo de madrugada, quem foi que eu vou descobrir? Nunca descobriu, mas que foi divertido, foi. Agora você, vem cá, pode contar aquela história de Cuba?
De Cuba, qual delas? Aqui. Pô, rapaz, aí tu começa a me comprometer. Ai, ai, tem muitas boas histórias. É, né? Tá É. certo. O esporte traz isso, né, Chus? Sem dúvida, é a melhor parte. É a melhor parte, são as histórias. Vamos lá. E aí você vira dirigente de esgrima. Eu viro dirigente de esgrima no União. Quando eu me transfiro de atleta da Sojipa para a União, porque eu saí da Sojipa, Sojipa teve um declínio muito grande e era técnico do União, o João Rosa, né? E o João Rosa disse assim, Machado, vem para cá. Isso aí tá horrível, vem para cá, a gente está precisando de ti aqui, vai ser bom, vai reforçar a nossa equipe, pipipi. E eu me dava muito bem com o João, e às vezes eu fugia da Sojipa e ia treinar lá com a turma do União, né? E fui para o União. E tá, logo em seguida o João saiu e tal, aí assumiu o Teixeira, assumiu a sala, e eu era pai. Eu era pai. Era pai de atleta, não era mais praticante, eu era pai do Jerônimo, né, que começou a esgrima lá com 6 anos de idade. E o Teixeira estava sozinho, era o Teixeira e ele, né? E disse, pai, Machado, me dá uma mão aqui, eu preciso de alguém para me ajudar na parte burocrática e tal, e tal. E tá, vamos lá. E ele me indicou para ser o diretor da sala. A partir dali, foi o meu início de gestão, né? Comecei, isso o Jerônimo tinha 6 anos. Hoje ele tem 38, então faz um tempinho. E ali eu me tornei um gestor da sala de esgrima, né? Comecei a me envolver com a diretoria do clube, né? Fui indo, aí me tornando conhecido, aí me convidaram para ser vice-presidente de esportes, eu fiquei vice-presidente de esportes durante um tempo do clube, depois voltei, e nunca larguei a sala de esgrima, continuava sempre como diretor do departamento de esgrima, mas acumulei como vice-presidente de esportes e a gente foi indo até o ponto de eu me tornar vice-presidente da federação. Era o Krause, era o presidente da época, ele me chamou para ajudar. E depois eu fui presidente da federação por um tempo, até que o Gerli, que estava montando uma chapa, me convidou para ser o vice dele na Confederação Brasileira. E aí nós vencemos a eleição e eu me tornei aí sim dirigente da Confederação como vice. Fiquei 8 anos como vice. E nesse período eu fui presidente da Confederação Sul-Americana de Esgrima. Aí a gente foi galgando, né, essas funções de gestão internacional. Fui membro da comissão disciplinar da Federação Internacional de Esgrima. E a gente foi indo, né? Aí eu fiquei 8 anos como vice, né, do Gerli. E aí me candidatei como presidente junto com o Arno. E mais 8 anos estão se passando, ou seja, dentro da CBE, eu vou fechar 16 anos em março, né? Porque a minha gestão termina em março. Os meus 8 anos terminam em março. E desses 16 anos, o que foi mais legal que você construiu? Amigos. Claro. Amigos, tá louco. Eu costumo dizer assim, lógico que tudo paralelo a tudo isso, eu sou advogado. Então, né, montei escritório, tive várias sociedades diferentes, um com o outro, a gente vai até que fiz a sociedade com a minha chefa, que é a minha esposa. Aí é um problema. Aí é um problema sério. Mas vamos lá. Desses 16 anos, de tudo que se. O que você leva assim de mais, além dos amigos, além das pessoas, além das relações que você construiu, o que você leva de mais importante desses 16 anos? Olha, Nelson, eu vou te dizer que ter conseguido colocar os meus 3 filhos dentro do mesmo ambiente que eu vivi e que eu fui feliz durante muito tempo, foi o ambiente do esporte, o ambiente da esgrima, isso foi uma conquista fantástica, né? Primeiro, meu primeiro filho, mais velho, o Jerônimo, e ele ficou único até vir o segundo filho, então a diferença muito grande de idade, então veio um Wilkins, e passados 10 anos vem a Heleninha, que está aí, vai competir amanhã. Então, assim, esses meus 3 filhos, com distâncias tão grandes, os 3 se apaixonaram pela esgrima. Claro que a gente, né,
de uma certa forma, induz, né? Mas assim, se apaixonaram porque o ambiente é muito saudável. Então eu coloquei eles dentro do União, né? E eles foram se apaixonando pelos técnicos, foram se apaixonando pelos coleguinhas, pelo esporte em si, sem eu precisar fazer muita força. Eu só fiquei na proteção. Então, digamos que isso foi fantástico para assim, o meu pai, falecido pai, ele era militar e ele praticou esgrima na academia, mas nunca foi um atleta, nunca competiu e tal. Ele praticou esgrima, né? Eu fiquei sabendo depois que eu comecei a jogar. Ah, eu também joguei lá na AMAN, na Academia Militar, né, e tal. Então, assim, digamos que tenha sido ele o primeiro, mas ele nunca tinha me dito. E agora eu estou colocando aí mais três, né? Talvez seja uma missão minha fazer filho para colocar na esgrima, para aumentar o número de esgrimistas, praticantes, né? né? Um legado. É um legado. Então, digamos assim, falando sério, isso é a coisa que mais me deixa feliz, de conseguir ter colocado meus filhos nesse ambiente, que eu tenho certeza que é um ambiente saudável, porque eu conheço desde criança. De uma certa forma, eles estão protegidos pelos horrores da vida, né? Eles não têm vício, eles têm os coleguinhas são os mesmos desde sempre, e isso é o máximo, é o máximo. E, bom, você já foi atleta de esgrima, preparador físico de vôlei, montou um time de vôlei, 2 times de vôlei. Depois você voltou para esgrima, foi Técnico de esgrima. Sala de esgrima, você mandou na sala de esgrima, depois você foi diretor, foi vice-presidente, presidente de vice-presidente de confederação, presidente da confederação, e agora? E Não vai se aposentar, não. Eu quero bater palma com meus filhos, né? Né? Vai se aposentar? Não vou. Não seria, né? Eu acho que eu vou permanecer em algum ambiente que ainda não sei, mas me sinto ainda muito forte ainda para contribuir de alguma forma, né, para o esporte. E acho que alguma coisa ali na frente, eu saio da CBE muito feliz, muito feliz, né? Em março eu entrego a CBE e com muito orgulho assim daquilo que a gente conseguiu construir. É evidente que tem muita coisa pela frente, que tem muitos caminhos ainda a trilhar, né? Mas acho que a gente conquistou um respeito como esporte dentro do Comitê Olímpico, dentro do Comitê Paralímpico, né? Muito bom, né? Nós temos um bom nome, a nossa entidade tem um bom nome, zela por um bom nome, tem uma correção nas prestações de contas, nessas coisas assim, tem uma transparência fantástica, que foi sempre uma bandeira que eu peguei essa bandeira e tremulando ela até hoje, não deixa nada de fora, não deixa nem um centavo de fora, tudo tem que estar exposto, nada escondido, tudo aberto, tudo critérios claros, as coisas, enfim. Então, assim, eu acho que a gente vai deixar um legado nesse sentido de gestão, né? De uma gestão transparente, uma gestão moderna, a gente está cada dia modernizando um pouco mais. Agora, por exemplo, vem os cursos em EAD, está terminando, né? Está acompanhando, está terminando aí as gravações, um estúdio de gravação para colocar cursos de técnico em EAD. Vem outras coisas na área tecnológica, como um aplicativo, um app, para ter acesso rápido pelo celular, das informações. Quer dizer, a gente está buscando tecnologias, o tempo inteiro acompanhar a evolução das tecnologias. Nossas redes sociais estão cada vez melhores, embora nós tenhamos um público restrito, mas enfim, dentro da nossa realidade está bom demais, está ótimo, né? Bem desenhado. Enfim, eu acho que é isso, é um legado. E lá na frente, bom, eu tenho meu escritório de advocacia, segue lá, minha mulher toca, né? Nós temos parceiros, né? Parceiros com outros, parceria com outros escritórios, com outros advogados, quer dizer, a vida segue. Mas o meu amor mesmo está no esporte, né? Então, assim, a advocacia me sustentou durante uma vida inteira, mas a minha paixão está no esporte, está na esgrima, está no esporte em geral, né? E eu não acho que eu vá sentar numa poltrona e ler jornal. Não vai botar pijama. Não, pijama não vou botar, não.
Parabéns Meu e querido, muito obrigado. Valeu, Nelson. Da Esquiva ao Toque volta a qualquer momento. Até lá.